Este mês você vai ver o artigo 5º em um formato diferente. A cada programa, vamos pegar 2 temas de grande interesse que já foram debatidos e revisitar a discussão exibida aqui na TV Justiça. Neste primeiro programa, vamos falar sobre a necessidade de proteger nossos dados quando estamos online. E na sequência, vamos mostrar que cada vez mais o brasileiro recorre à internet na hora de realizar transações bancárias. Muitas instituições financeiras já existem só no mundo virtual. Nestes casos, os cuidados devem ser redobrados. Imagine abrir uma página da internet e dar de cara com todos os seus dados expostos lá. Com a tecnologia cada vez mais presente nas nossas vidas, estamos cada vez mais vulneráveis. Existe uma espécie de mercado negro de informações. Além de hackers, empresas são acusadas de repassar nossos dados a terceiros. Fica a pergunta, como eles podem ser usados? Mas mais importante ainda é como a gente pode se proteger. Vamos ver no artigo 5º de hoje. A Constituição Federal garante a inviolabilidade da vida das pessoas e assegura o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Também determina que é inviolável o sigilo de dados. Para falar sobre a proteção de dados, eu converso com Paulo Roberto Binicheski, promotor de Justiça de Defesa do Consumidor do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, e também com Daniel Stivelberg, gerente de Relações Governamentais da Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação. Obrigada por virem até aqui ao artigo 5º. Promotor, está bem claro na Constituição a garantia da proteção da nossa vida privada, dos nossos dados. O que pode acontecer com quem não respeita isso? E a própria Constituição assegura a reparação de, eventualmente, esses dados serem violados, serem divulgados de forma ilícita, né? Causando prejuízos à honra e à imagem das pessoas. A Constituição assegura a reparação pelo chamado dano moral, que normalmente é utilizado, e o próprio Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor são utilizados para a proteção do cidadão que tiver os seus dados violados. E onde é que o cidadão está mais vulnerável? É no cadastro que ele preenche quando ele chega numa loja ali ou na internet? Quando a gente vai preencher o login de uma aplicação, ou quando a gente vai, por exemplo, assinar um contrato online com uma rede social, ou, por exemplo, fazer uma compra ali preenchendo as nossas informações, a gente precisa estar ciente que existem sim alguns riscos relacionados com isso, mas geralmente os riscos podem estar atrelados ao mau uso do usuário em relação à plataforma. Então, por exemplo, um equipamento que esteja desatualizado, sem um antivírus, né, um pendrive que foi colocado ali de repente com um vírus na plataforma e assim por diante. Às vezes a conexão não é segura, então elas precisam estar cientes desses riscos e cientes dos seus direitos e garantias. E este tema gera muita curiosidade. A nossa equipe foi às ruas conferir o que as pessoas têm de dúvidas. Vamos à primeira delas. Pode mostrar aqui. Toda compra que eu faço na internet pede dados pessoais. Como eu posso me proteger? Promotor, tem como a gente se proteger totalmente ou a gente pode tomar alguns cuidados que já evitam? É como a gente vem comentando, quais são os dados que são pedidos, né? E essas compras no chamado comércio eletrônico, o cidadão tem que ter um extremo cuidado de onde está comprando. Tem que verificar se aquele site realmente existe, se é uma empresa idônea, fazer pesquisa junto a dados que já tem nos PROCONs, para evitar cair num golpe, né? Então, são diversos meios, mas sempre naquela percepção. Quando ele sentir que um dado que está sendo pedido não há necessidade, ele tem que recusar, né? O cidadão tem que estar vigilante. A própria legislação já do decreto do chamado comércio eletrônico, ela exige que as empresas tenham no seu site, na sua página de abertura, o número do CNPJ, o endereço físico, o meio de contato telefônico, por endereço eletrônico, que é justamente para o consumidor ter essa facilidade numa eventual violação do seu patrimônio. Agora, falando em mecanismos de proteção, doutor Daniel, alguns bancos oferecem um serviço de mensagens. Cada vez que o cartão de crédito é usado, o titular recebe um aviso ali. Isso pode ajudar a evitar, por exemplo, não o site que não é idôneo, mas, por exemplo, se alguém rouba seus dados e quer usar? Com certeza.
a tecnologia tem possibilitado o uso de mecanismos como esse, né? Aconteceu comigo mesmo recentemente, né? Eu acordei logo pela manhã e vi uma mensagem de SMS no meu celular com uma compra num site que eu desconhecia, no valor que eu desconhecia. Imediatamente, o meu banco me informou um número, caso eu não reconhecesse a compra, eu fiz a ligação e imediatamente a compra foi cancelada. Então, assim, a tecnologia viabiliza e habilita as pessoas, até empoderando elas, uma vez que hoje você tem mecanismos de tornar a informação muito mais rápida e transparente, né? E a lei de dados vem nesse sentido pedagógico, de que as empresas precisam se reinventar para elas dialogarem de uma forma clara e transparente com seus usuários, que são os titulares desses dados, para, de fato, coibir esse tipo de abuso, esse tipo de fraude que acontece. A gente sabe que a gente tem uma migração da economia do tangível para o intangível, né? Fatos como crimes que aconteciam no mundo offline continuarão acontecendo no mundo online. O que a gente espera é que a tecnologia, juntamente com as instituições e a institucionalização do direito digital por intermédio de leis como a Lei de Proteção de Dados, sirvam de mecanismos para coibir e mitigar esses riscos que são inerentes à nossa própria vivência em sociedade. E vamos à última pergunta feita nas ruas para ser respondida pelos nossos convidados. Pode mostrar aqui. O que eu devo fazer se alguém usar os meus dados na compra de serviços ou produtos? Promotor, qual a primeira providência aí? Primeira providência, denunciar isso a uma delegacia de polícia. Né? Também fazer o relato ao PROCON, né? E pedir o estorno dessa compra que você não reconhece. Né? Essas são as primeiras providências que pode fazer. Mas, se me perguntar assim, tenho como me prevenir para que ninguém use os meus dados de forma indevida? Isso é impossível. O que às vezes esses criminosos virtuais não sabem é que as autoridades estão dotadas de meios de investigação científica, técnica, que possibilitam o rastreamento e até a prisão desses indivíduos. Pois é, doutor Daniel, em alguns bancos eles até oferecem para a gente um seguro do cartão de crédito para evitar casos assim. Mas isso é necessário ou a empresa tem que arcar com aquela conta se a pessoa não fez a compra? É importante que haja normas flexíveis em algum momento para você viabilizar, por exemplo, a transferência de recursos de uma instituição bancária para uma outra instituição bancária. Isso é importante até para a nossa facilidade da vida moderna, né? Uma vez que a gente tem uma inclusão bancária cada vez maior através das fintechs e bancos digitais. Mas, obviamente, novamente, o usuário precisa, o titular do dado precisa estar ciente dos seus direitos e reclamar os seus direitos. Né? Os bancos vão precisar cada vez mais, não só os bancos, falando aqui todas as grandes empresas ou pequenas empresas que coletam e tratam dados ou compartilham dados e criam benefícios sociais através do uso desses dados, elas vão precisar criar mecanismos de comunicação mais clara com os titulares. A lei prevê, por exemplo, a criação do responsável, o encarregado, que é a pessoa que vai ser designada dentro da empresa a responder questionamentos dos titulares dos dados e fazer uma interface com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, todas as empresas, em alguma medida, vão precisar ou de uma pessoa física, um funcionário respondendo, ou, de repente, a contratação de um escritório especializado que vai se incumbir de responder questionamentos dos titulares. Acho que isso é um ponto positivo. E você toma cuidado ao usar informações pessoais em cadastros de empresas e nas redes sociais? Acha que está protegido? Vamos conferir as opiniões. A internet ela é muito vulnerável, acesso, essas empresas que trabalham com dados, fornecem seus dados para outra empresa. Hoje, mal você cadastra seu número, alguma coisa, já tem pessoas te ligando, oferecendo serviço, você recebendo e-mail de coisas nada a ver do que foi cadastrado. Eu acho que fica muito aberto. Eu acho que quando a gente tem que fazer algum cadastro, eu acho que tem que ser mais pessoal mesmo, assim. Porque a gente passa CPF, RG, essas coisas assim, isso corre um grande risco de a gente meio que ser roubado, alguma coisa assim. Ou então usarem o nosso nome, né? Tem alguns aplicativos que eu confio, aplicativos que dão segurança, tipo que cobrem a compra, geralmente eles não vão divulgar os seus dados pessoais. Bom, eu vejo se o site é seguro, porque se for seguro tem como eu preencher lá, né, os meus dados. Procuro ler os termos, né, de segurança e saber bem onde é que eu estou me colocando. Tem que ser um lugar que eu sei que tem procedência. Bom, a gente viu aí que as pessoas sabem dos riscos, mas também sabem que a gente não consegue se proteger totalmente, já que não dá para evitar ter um aplicativo, usar o banco ali pela internet. Então eu queria saber agora quais são os cuidados que vocês tomam, doutor Daniel.
Olha, eu particularmente prefiro usar sempre uma tecnologia com criptografia ponta a ponta para comunicação, mensageria, né? Então tem alguns aplicativos que fazem uso intensivo disso. Há discussão inclusive no Supremo sobre essa questão do direito fundamental à comunicação privada, à comunicação criptografada. Então são mecanismos tecnológicos que de alguma maneira resolveram o problema da questão do sigilo, da inviolabilidade da comunicação, né? Como diz o artigo 5º, inciso 12 da Constituição, né? Então assim, a tecnologia precisa ser importante. Eu, particularmente, sempre me certifico que a minha máquina, o meu computador esteja com um antivírus atualizado. São algumas coisas que a gente precisa se condicionar a viver nessa realidade que é uma realidade nova, né? Onde os dados estão no intangível. A gente precisa, por exemplo, acessar uma conexão segura. Se eu for fazer uma compra no meu cartão de crédito, eu prefiro não usar uma conexão pública, por exemplo, um aeroporto. Eu prefiro usar a conexão privada na minha casa ou do meu escritório. E assim por diante. E o senhor, doutor Paulo Roberto? Bom, o Daniel é muito mais cuidadoso do que eu, né? Mas eu vou dar uma espécie de um conselho ao usuário brasileiro, ao consumidor brasileiro. Toda residência que tem internet, normalmente tem a chamada rede Wi-Fi. E ela tem isso com segurança, tem uma senha para acessar essa rede. Eventualmente, nós recebemos convidados em nossa residência. E normalmente eles pedem essa senha. E nós passamos essa senha. Eu recebi esse conselho de um agente da Polícia Civil que tem atuado em alguns casos emblemáticos com a gente. Sim, doutor, você tem que ter duas senhas de Wi-Fi para a sua residência. Uma para o seu uso pessoal e outra quando você recebe um convidado. Porque aí, se este convidado eventualmente usar de forma indevida a sua rede de internet para a prática de determinados delitos, nós teremos como identificá-lo, porque senão é possível que a responsabilidade venha a recair sobre você, que deu a senha da sua residência. Viu como é importante prestar atenção e cuidar dos nossos dados? Agora nós vamos a um intervalo e no próximo bloco você acompanha a discussão sobre o uso da internet para serviços bancários. Não dá para fugir dessa facilidade, mas é bom saber até que ponto estamos seguros. O artigo 5º volta já. Olá, estamos de volta com o primeiro programa desta série especial do artigo 5º e vamos mostrar agora um trecho do nosso debate sobre a virtualização das instituições bancárias. Acompanhe. No início, quem precisava fazer qualquer transação financeira tinha que se deslocar até uma instituição bancária. Hoje, basta pegar um smartphone, tablet ou computador para acessar o seu banco, que muitas vezes só existe ali mesmo, na internet. O número de instituições digitais cresceu nos últimos tempos e aumentou também o índice de pessoas que usam serviços virtuais na conta tradicional. Os dados da FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, mostram quantas contas foram abertas pelo celular no ano passado, 2,5 milhões. No programa de hoje, vamos falar sobre as inovações e como a lei protege os usuários do serviço bancário. A nossa Constituição determina que o Estado deve promover, na forma da lei, a defesa do consumidor. E como a nossa legislação garante os direitos dos usuários de serviços bancários? É o que vamos saber a partir de agora com Marcel Mascarenhas, procurador-geral adjunto do Banco Central, e com Laiana Santiago, que é consultora financeira. Obrigada pela presença de vocês aqui no artigo 5º. Procurador, e a nossa legislação ela já atinge aí esse avanço da tecnologia, as contas, bancos virtuais? Sim, a inovação tecnológica é uma realidade para o público que vem demandando cada vez mais instrumentos mais céleres, mais dinâmicos, mais flexíveis e, com o passar do tempo, o Conselho Monetário e o Banco Central foram adaptando a sua regulamentação a essas necessidades. Então, já tratamos, por exemplo, de contas em meio eletrônico, contas de pagamento, arranjos e instrumentos de pagamento. Hoje já se fala, por exemplo, em fintechs, que são aquelas instituições que oferecem produtos inovadores utilizando a tecnologia no meio financeiro, e o mundo dirá o que ainda está por vir. Laiana, e o que o consumidor deve avaliar na hora de decidir se ele tem uma conta tradicional, uma conta digital? O que ele deve pesar bem antes? A principal pergunta que ele tem que se fazer é qual a necessidade dele. Qual a necessidade de serviço financeiro dele. Muitas vezes você vê pessoas que empreendem, que precisam ter a geração do boleto bancário, ou pessoas que têm necessidade de fazer TEDs
para contas distintas, né, de instituições distintas, sem realizar o pagamento de tarifas. Tem pessoas que buscam esses instrumentos para poder reduzir os custos das tarifas bancárias, que geralmente são cobradas nos bancos tradicionais. Então, o consumidor precisa verificar, antes de tudo, qual é a necessidade dele, o que ele busca ao abrir uma conta, né, no meio virtual. E a gente foi atrás dos consumidores para saber por que eles optaram pelos bancos digitais e como está sendo essa relação. Pode rodar aqui. A inexistência de uma anuidade e de qualquer outra taxa mensal, semanal, diária, me fez optar pelo banco. Mas ao longo do tempo, ao ir utilizando o banco, eu percebi que não existe apenas uma economia financeira, mas que existe também uma economia de tempo e energia, já que não é necessário que eu me direcione a uma agência física e recorra ao meu gerente para tratar sobre qualquer aspecto da minha conta. Seja do aumento do limite do meu cartão, seja a renegociação da fatura em aberto e também de poder fechar a minha fatura a qualquer momento, no momento que eu considero ideal para realizar o pagamento. E dessa maneira, o banco digital se tornou muito mais cômodo para mim, já que o banco se adequa às minhas necessidades e não faz com que eu tenha que me adequar às imposições e normas estabelecidas pelo banco tradicional. Laiana, a gente viu aí que a Natália falou as razões dela, mas quais são as principais razões? São essas mesmo que levam as pessoas a migrarem? Ela falou basicamente as principais razões, né? Hoje em dia nós precisamos de uma agilidade muito maior para realizar qualquer operação de serviços financeiros, a gente precisa economizar tempo e dinheiro. Então, como ela disse, você ir até uma agência de um banco tradicional, esperar o atendimento numa fila, muitas vezes você tem um tempo restrito, realizar pagamento de tarifas, que você tem a possibilidade de encontrar uma instituição financeira que não vai te cobrar pelo mesmo serviço, com a mesma qualidade do atendimento. Então, as pessoas estão verificando que muitas vezes não compensa manter uma conta no banco tradicional e vale muito mais a pena você buscar soluções virtuais, por conta dessa agilidade. Procurador, e o que vocês têm visto aí na prática? As pessoas migram de uma vez, vão aos poucos, mantêm as duas contas, a tradicional e a digital? Como é que isso acontece? Os próprios bancos tradicionais começaram a ofertar soluções tecnológicas para acompanhar esse movimento. Então, as pessoas aderem, por exemplo, a uma conta que é movimentada por meio eletrônico. Ela pode até ser aberta presencialmente, ela pode até ser movimentada em um atendimento pessoal, mas ela também tem a opção do home banking, né? E, ao mesmo tempo, a gente viu surgindo instituições com esse perfil inteiramente digital, que funcionam, às vezes, como banco, mas sem até estrutura de agências. E vimos também surgir, né, fintechs e outras instituições que oferecem, por exemplo, conta de pagamento. O que a gente tem visto muito, e até acompanhando as pesquisas que vêm sendo divulgadas pelos diversos players do mercado, é, de fato, que as pessoas, quando querem algo mais simples, mais ágil, elas escolhem uma que seja mais fácil de manejar no dia a dia, mas quando você tem necessidades variadas, você acaba optando por acumular. Eu tenho uma conta de pagamento, eu tenho uma conta tradicional, às vezes eu tenho uma conta em meio eletrônico, para obter em cada uma delas a vantagem que o tipo de conta vai oferecer. Isso não é confuso, não, administrar todas essas contas, Laiana? De início pode ser confuso, mas nada que a rotina acabe implementando na nossa vida. É muito comum a gente verificar uma pessoa que tem uma conta tradicional, em que ela recebe o salário, e ter uma conta digital para poder fazer investimentos, por exemplo. Utiliza a conta digital como se fosse um mensageiro, em que ela gera um boleto na conta digital, paga pelo banco tradicional, dessa forma o valor vai até a conta que ela não paga nenhuma tarifa pelo TED, e assim ela transfere para uma corretora e realiza investimentos mais sofisticados. Então, cada vez mais as pessoas estão usufruindo de múltiplas contas e extraindo o melhor benefício de cada uma delas, né? E como qualquer novidade, as instituições virtuais provocam dúvidas nas pessoas. Vamos conferir a primeira pergunta feita nas ruas. Pode mostrar aqui. É possível fazer saques nas contas em bancos digitais? Procurador, como é que funciona? Vamos explicar aí, porque é muita conta. A conta digital, né, ou a conta em meio eletrônico, ela é uma conta que pode ser ofertada, inclusive, por um banco tradicional, né? A conta de pagamento também, que oferece essa opção de carregar,
né, transformar dinheiro físico, digamos assim, em dinheiro eletrônico, em moeda eletrônica, ela também funciona baseada na mesma lógica. Então, esses serviços essenciais, como saque, transferências entre instituições, às vezes dentro da mesma instituição ou de instituições diferentes, é perfeitamente possível. Você tem uma palavra-chave, uma palavra meio difícil de falar, mas uma palavra-chave desse novo mundo tecnológico, que é interoperabilidade, que é a possibilidade de conectar os vários tipos de conta e os vários tipos de instituição, e aí sim você realizar tudo aquilo de que você precisa. O que se busca realmente é facilitar a vida do usuário. E nós temos mais uma dúvida de um telespectador para ser respondida pelos nossos convidados. Vamos conferir. Como funciona a conta digital? Qualquer pessoa pode ter uma? Procurador. A abertura de conta é um processo que envolve duas partes que precisam estar mutuamente interessadas. Ou seja, o cliente, né, o cidadão, ele tem direito de escolher a instituição onde ele deseja abrir a conta, da mesma forma a instituição financeira tem a opção de avaliar se aquele cliente é o perfil que ela deseja para a sua conta, né? Então, cada instituição tem um plano de negócio, uma forma de atuação, um público-alvo. E aí, havendo o match, esse casamento, né, é perfeitamente possível, você apresenta uma documentação que é simples, né? Basicamente, o que é necessário para abrir a conta é os dados de identificação da pessoa, de domicílio, né, endereço, e, a depender da situação, também comprovação de renda ou de patrimônio, às vezes é necessário, né? Até porque as instituições têm uma exigência de conhecer o seu cliente. Essa é uma medida de política de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, e às vezes até o usuário, o cliente, ele fica um pouco assustado. Não, mas eu preciso apresentar essa documentação? Muitas vezes é necessário porque a instituição financeira ela está obrigada a seguir as regras de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, então ela precisa ter a identificação perfeita do seu cliente. E a segurança para todo mundo, né? Com certeza. Agora, existe diferença aí, a gente está falando em conta digital, banco digital, qual que é a diferença, Laiana? Em termos práticos, o consumidor não vai verificar tanta diferença assim. O banco muitas vezes vai trazer um serviço de crédito, de cheques, que uma instituição totalmente virtual pode não trazer, mas existem bancos totalmente digitais, que não têm agência de atendimento ao consumidor. Existem fintechs, que são empresas que disponibilizam serviços financeiros. Então, existem essas diferenças, mas que no dia a dia, para o consumidor, não vai causar nenhum estranhamento. E nós vamos conferir agora o depoimento de mais um consumidor que aderiu aos bancos virtuais. Pode mostrar aqui. Uma das coisas que mais me atraiu foi a praticidade, que para fazer uma abertura de conta ou pedir um cartão de crédito não precisava ir em nenhuma agência, era direto da minha casa. E outro ponto bem forte foi não precisar pagar anuidade nem pacotes de tarifas bancárias. Outra questão é que o atendimento via chat para essa resolução de problemas acaba que é muito mais ágil e cômodo, mas também eu entendo que é difícil de algumas pessoas se adaptarem, que ainda precisam muito de contato humano, mesmo que seja por telefone. E a maioria dos bancos digitais não tem esse serviço, ou então tem de maneira muito limitada. Uma das questões que eu considero muito crítica é a questão da segurança nos bancos digitais. No passado recente, tiveram alguns casos de invasão e até mesmo de conta zerada. E é uma questão muito complicada para quem é cliente confiar num banco que ainda tem esses problemas em relação ao banco tradicional. É uma questão que pesa bastante na escolha entre permanecer no banco tradicional ou migrar para um banco digital. Bom, Laiana, a gente viu aí que a Virgínia falou pontos positivos e pontos negativos. Essa questão da falta de habilidade aí com a tecnologia ainda pesa bem contra as instituições virtuais? Sim, isso é um aspecto, na verdade, muito relacionado à geração. As pessoas que são mais jovens, que têm mais habilidade com aplicativos de celular, com internet, acabam não levantando essa dificuldade de lidar com as contas digitais. Agora, se você perguntar a uma pessoa mais idosa, provavelmente ela vai ter muita dificuldade, vai pedir ajuda para alguém mais novo para abrir alguma conta nesse sentido.
O que ela disse sobre a segurança das instituições, existem mecanismos de proteção para o consumidor e ele precisa verificar, caso aconteça algum problema como esse, quem ele deve acionar. Pois é, procurador, como é que funciona essa questão da segurança aí, que é uma grande preocupação, né? Ela falou em erros, golpes. Quem é que fiscaliza essas instituições? É o Banco Central também? O foco principal do Banco Central é prudencial, é buscar a rigidez do sistema como um todo, né? Buscar com que as instituições, né, supervisionadas adotem as melhores práticas, os melhores instrumentos e, em caso de eventuais falhas, cabe uma apuração de responsabilidade e até eventual uma aplicação de penalidade ou mesmo um encerramento numa situação mais drástica, pode provocar até a liquidação extrajudicial de uma dessas instituições. Quanto ao caso a caso, digamos assim, ao prejuízo que o cliente acaba suportando em uma situação, né, de equívoco, de golpe, de fraude, o Banco Central ele não tem essa atuação individualizada. Existem os mecanismos de garantia, por exemplo, quando é uma conta de depósito, você tem a garantia do fundo garantidor de crédito até um determinado limite, mas quando não é o caso de liquidação, ou seja, a instituição continua ativa e ele teve um prejuízo, ou quando é uma conta de pagamento, por exemplo, não coberta pelo fundo garantidor de crédito, normalmente a forma de resolver é via órgãos que atuam no Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, PROCON, eventualmente a Senacom, ou mesmo uma ação judicial, e aí o Banco Central atua como colaborador do Poder Judiciário, mas não propriamente como o árbitro da questão, né? Espero que você tenha gostado do nosso programa especial sobre os bancos e o mundo virtual. Se quiser rever os nossos programas, acesse o site da TV Justiça ou o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Artigo 5º.